Hoje eu quero começar dizendo o seguinte: promessa é dívida. E quem faz uma promessa e tem palavra, cumpre. Você vai entender já já o que eu vou dizer. Mas antes eu quero fazer um comentário sobre uma historinha que vai falar muito sobre a conversa que vem agora. Eu tive o privilégio de assistir a nossa amada atriz Marília Pêra num monólogo. Hoje as pessoas falam stand-up, né? Mas era um monólogo mesmo, onde ela fazia a história da Chanel. Eu tô comentando isso porque, gente, eu assisti 2 horas de peça, aquela mulher impecável, e eu falava assim, meu Deus, as pessoas estão assistindo isso com tanto respeito à Marília Pêra, porque era realmente uma peça muito pesada, era uma peça de uma história longa, e o respeito só aconteceu, eu tinha certeza absoluta, porque era ela. Isso significa o seguinte: quando você constrói uma carreira, e essa carreira leva esta pessoa a um patamar de uma celebridade que você não pode simplesmente questionar, porque essa pessoa tem respeito pelas pessoas. Tudo isso eu comentei para apresentar para vocês uma dermatologista que faz a diferença no nosso país. Doutora Shirley Borelli. Ai, fiquei emocionada, né, Cláudia? Você falou que ia improvisar. Você sabe que eu acabei me atrasando para postar um negócio sobre o Dia do Médico, e hoje eu encontrei o que eu queria ter colocado nessa postagem do Dia do Médico. E a frase muito simples é, por amor. Então é um médico com um estetoscópio, que na verdade identifica o médico como médico, e era isso mesmo que eu queria ter escrito. Porque realmente tudo que a gente faz, se a gente fizer com amor, cresce em grandeza, em intenção e em efeito. Viu? Porque volta o amor e cada vez mais você se alimenta disso. Então eu quero te agradecer muito essas palavras iniciais, que eu sei que foram muito bem recebidas pelo meu coração, e é muito verdade. Linda, linda. Olha, realmente eu pensei nisto porque era impressionante o respeito que as pessoas tinham pela profissional atriz. É verdade, eu assisti essa peça. E a atenção era total. É a mesma coisa que eu vejo quando eu imagino um paciente tendo o privilégio de sentar no seu consultório e ser atendida por você. Doutora, a cada 2, 3 programas nós convidamos uma celebridade do setor, e por isso hoje te recebemos aqui. Eu te agradeço muito, e essa deferência, assim, me considerando. Na verdade, é porque nós fazemos uma coisa muito próxima uma da outra, nós nos encontramos muito. Exato. Então, talvez para você isso seja uma coisa célebre. Para mim é aquilo do meu dia a dia, aquilo de fazer com carinho, de acolher o meu paciente, de ver a queixa dele, de ver o mundo dele ir se transformando. Doutora, isso é um respeito nacional, ok? Não tem... Fala um pouquinho pra gente sobre essa maravilha, aliás, essas maravilhas, esses livros aqui. Então, esse primeiro livro dessa trilogia, na verdade, As Idades da Pele, ele veio de uma ideia de orientação, desde uma pessoa grávida, no caso a personagem sou eu, então aparece a minha barriga grávida, como essa pele se distende, quais as patologias que ela vai ter, como tratar, como orientar, e os casos que eu consegui receber e captar para colocar nesse livro. Então vai desde a minha gravidez até os 60 anos, passando por todas as fases, tanto dermatológicas, quanto psíquicas, e quanto algumas doenças também acarretam a psique e como elas podem interferir tanto na doença em si, quanto na cura dessa doença. Então eu separei esse primeiro momento para falar sobre essas primeiras idades da pele, que vai então desde a gravidez, então desde o útero, até os 60 anos. Que coisa linda! Então agora até 120 anos? Então, na verdade, isso vem de uma mensagem que se diz quando a gente quer desejar vida longa. Nas festas você cumprimenta o outro e fala, então até 120 anos. E eu fui parar para pensar nisso e acabei concluindo que com o aumento da expectativa de vida, é possível que nós venhamos a viver até 120 anos. Eu trabalho no Centro de Estudos do Envelhecimento da Unifesp, e meu paciente vem com 100, 105 anos, normal, andando, não amparado em nada, para uma consulta de aconselhamento. E no nível social, que ele teria muitos motivos para não ter chegado até aí. Quer dizer, espontaneamente, sem nenhuma ajuda muito importante da medicina ou da vida, nós podemos talvez chegar até 100, 110,
tomar até 120 anos. Então esse livro ele vai reunir dos 60 até os 120 anos. Ele fala bastante sobre quais os recursos preventivos para que a gente não envelheça tanto, ou envelheça com sabedoria, ou possa reverter alguns dados do envelhecimento, sempre com muita técnica, muita tecnologia e sempre com uma visão também naquilo que é o psicológico. Você sabe, não é, Ana Cláudia, que também para que a gente possa viver tanto e bem, é necessário que tudo esteja equilibrado em nós, que Lógico. a gente se sinta em paz, que a gente busque valores verdadeiros. Então ele faz um apanhado tanto da dermatologia, quanto da medicina em geral, fala de hormônios, fala da menopausa, fala da andropausa, que é a menopausa do homem, e vai acolhendo todas essas orientações para poder formar um livro em que o ser humano seja visto como ele precisa ser, completo. Perfeito, principalmente porque hoje vivemos a medicina da prevenção, Sem não é, dúvida doutora? nenhuma. Olha, antes de falarmos sobre o terceiro livro, eu quero dizer que nós temos uma dica aqui, tá bom? E eu quero ouvir então o nosso Minuto do Especialista. A grande maioria dos dermocosméticos clareadores de hipercromias disponíveis no mercado agem sobre a enzima que acelera a formação da melanina, conhecida como tirosinase. Pensando sempre em inovação, a indústria cosmética desenvolveu em primeira mão uma tecnologia que age antes do processo formador da tirosinase. Esse mecanismo de ação foi viabilizado através de um princípio ativo chamado extrato de boerávia, cuja principal função é modular a ação da célula produtora de melanina, ensinando-a a produzir somente a quantidade de pigmento necessária. Outra função desse ativo é despigmentar a mancha já formada e evitar a formação de uma nova. Como potencializadores, podemos citar alguns ativos, como o hexilrestorcinol, o Zarraz, o Arbutin e o Ramanosoft, que irão complementar a ação do extrato de boerávia para atingirmos o clareamento global da pele. Muito obrigada pela dica, muito valiosa. Doutora Shirley, e esse terceiro livro aqui? Conta um pouquinho pra gente. Na Cosmiatria. realidade, esse Cosmiatria, ele não faz parte dessa trilogia. O terceiro desse daqui vai ser lançado provavelmente no começo do ano que vem. Mas esse livro tem importância porque ele vai falar da cosmiatria na dermatologia, que no começo da minha vida profissional, há 34 anos atrás, era vista com muito preconceito. Ok. Hoje não. Hoje a gente fala em cosmiatria entendendo que é necessário, óbvio. Lógico. Até quando você arruma as frutas na fruteira, você quer que tenha um aspecto cosmiátrico, estético, não é? Exato. Mas aí eu chamei, convidei alguns amigos meus que trabalhavam e que trabalham nessa área da cosmiatria e juntos unimos alguns capítulos que formatamos nesse livro Cosmiatria em Dermatologia. Ele foge um pouco em conceitos que não são puramente cosmiátricos, quando eu falo de psoríase e de vitiligo, que são duas doenças dentro da dermatologia, que embora não sejam só estéticas, que têm um cunho claro também de patologia, de doença em si, mas que eu quis acolher nesse livro para poder orientar e para poder estar junto o mais que eu possa dessas informações e do meu aprendizado de vida. E incluir este paciente de forma social também é muito importante, não é, doutora? Sem dúvida. Doutora, vamos falar um pouquinho sobre esse verão que está chegando e que está assustando muito, porque nem chegamos no verão, está um calor insuportável. Como é que nós vamos passar por este verão com uma pele saudável? Então, na realidade, a grande orientação em relação ao verão é ainda o uso do filtro solar, dos horários adequados de exposição ao sol, então evitar o horário das 10 até as 2 ou 3 da tarde, talvez essa orientação possa se estender até um pouco mais. Então eu aconselho que as pessoas realmente utilizem filtro solar diariamente, a nível de 30, 35 de fotoproteção. Essa dica é interessante, até posso comentar alguma coisinha. As pessoas estão falando de forma assustadora sobre o protetor solar hoje. Há uns 15, 20 anos, deixamos de usar aqueles protetores solares que continham PABA, lembra dessa história? Claro. Porque provou-se que era cancerígeno e tal. Hoje voltou aí uma questão de que os produtos realmente são cumulativos e acabam trazendo situações mais nocivas do que positivas. Eu, particularmente, não concordo. De jeito nenhum. Que bom, estamos falando a mesma coisa. Ana, a pele é uma grande barreira e ela é muito mais inteligente do que todos esses produtos químicos.
a não ser que haja uma irritação muito importante sobre a pele. Então, que esses produtos todos estejam associados a ácidos. Isso é possível. A pessoa pode utilizar um ácido à noite, tá com a pele permeada, e durante o dia usar um filtro solar, você vai ter uma absorção. Mas isso não deve ser uma orientação clássica. No verão, as pessoas devem irritar o mínimo possível a pele e a absorção do produto deve ser nenhuma. Ele deve proteger a pele na superfície sem que ele seja absorvido. Então, isso não é verdade. Fantástico. Acredito que seja uma intriga e que os filtros solares devam ser utilizados no momento de mais exposição, ou seja, no meio desse dia, o nível de fotoproteção deve aumentar. 70, 100 de fator de proteção, o máximo que der. E associar a isso chapéus, bonés, óculos, todas as possibilidades, roupas que contenham em si o filtro solar. Eu acho que não é necessário nem de um lado tão ortodoxo e nem do outro. As pessoas devem se expor um pouco ao sol por causa do metabolismo da vitamina D. Vitamina D, né? Claro. Tá todo mundo com falta de vitamina D. Sim, mas pode ser no começo da manhã e no final do dia. Nesse meio do dia, a proteção tem que ser realmente muito exagerada e muito bem orientada, especialmente aqui no Brasil, que a gente tem sol o ano inteiro, então não precisa haver desespero nenhum. Perfeito. Agora falando um pouquinho sobre os tratamentos mesmo, para que nós possamos passar aí o verão sem excesso de laser, e como que é a sua conduta de consultório? Então, na realidade, as pessoas que têm manchas, já vêm manchadas durante o tempo inteiro, elas devem fazer todos os tratamentos possíveis, pelo menos terminar esses tratamentos ou dar uma parada um mês antes de que elas voltem a se expor. Hoje em dia, ao contrário do que a gente pense, os lasers, os procedimentos em consultório, eles todos são fracionados e muitos deles podem ser realizados no verão sem nenhum problema. Mas para que não fique uma orientação dúbia, o ideal seria que os tratamentos fossem feitos até no máximo um mês antes da exposição ao sol. Perfeito. Mas se a pessoa tem um aparelho que é um laser fracionado, ou tem técnicas que são só estímulo para a derme, que a pele por cima não vai ficar machucada, ela pode fazer o procedimento o ano inteiro. Então, preenchimento, toxina botulínica, esses fios de sustentação que hoje em dia a gente está utilizando bastante, tudo isso pode ser feito no verão. Mas para que fique uma ideia clara para o telespectador, o ideal seria que os tratamentos terminassem em torno de 30 dias antes de uma exposição muito importante ao sol. Severa. Excelente, doutora. Doutora, eu iniciei o nosso programa falando sobre promessa e dívida, porque nós tivemos o privilégio de te entrevistar no Congresso e você disse que estaria aqui conosco no estúdio. Te agradeço muito. Eu quero te dizer que os nossos colegas que estão assistindo são profissionais, esteticistas, fisioterapeutas, biomédicos, profissionais da área da medicina também, e são profissionais que esperam da gente informações do setor, como que a gente se mantém no sucesso, como que é o procedimento do dia a dia, tratamentos faciais, corporais, tudo que engloba o nosso setor. Por isso que nós te convidamos. E eu gostaria que você passasse para a gente uma mensagem de como é ser esta profissional de sucesso motivando o nosso colega. Sabe o que eu acho, Ana? Que o grande segredo é você não se dar conta de que esse sucesso existe. Eu me lembro quando eu mudei de um consultório pequenininho para esse consultório maior que eu estou atualmente, e meus pacientes ficavam em fila fora do consultório, demorava meses para as pessoas agendarem. Eu nem entendia que isso era sucesso. A gente precisa entender o que é sucesso dentro da gente. Sucesso é quando uma pessoa muito simples me agradece por eu ter acolhido e ter cuidado. Sucesso é você estar no meio de uma igreja e estar sendo cumprimentada, agraciada por ter feito essa criança que tinha um problema muito sério. Lá no fim do mundo, todo mundo olhando para você e com tanto respeito. Então, eu acredito que, como você disse, eu estou aqui porque eu também prometi estar aqui. Eu também honro muito a minha palavra. E a palavra é uma possibilidade que a gente tem enquanto médico e enquanto educador. Então, sempre que a gente puder estar dividindo isso e orientando a população, que eu gosto muito de fazer, Ana, como você também gosta muito, é de ser médica e ao mesmo tempo educadora e poder estar dividindo todos os conhecimentos que a gente tem com a população, que muitas vezes é uma coisa tão mínima que a pessoa utiliza e vai encontrar lá na frente e fala assim: doutora, depois que eu ouvi isso, a minha vida, eu
eu mudei isso, foi muito importante para a minha vida. E às vezes a gente não tem ideia da grandeza dessa pequena migalha que a gente está colocando aqui. Lindo. Eu que tenho que te agradecer muito essa possibilidade. Muito obrigada, doutora. E olha, eu como esteticista, quero dizer até para o nosso colega que está assistindo, seja um colega que tenha uma cabine, seja um colega que tenha um trabalho junto a um médico, enfim, o que a gente tem que fazer é exatamente isso que você falou. E fundamentalmente, nunca deixar de estudar. Estar constantemente atualizado, porque esse é o grande segredo que ninguém consegue retirar da gente, o conhecimento. E que nos move, não é, Ana? Totalmente. Doutora, muito obrigada. Obrigada, Ana. E até uma próxima, não é? Tá prometido de novo. Tá prometido de novo. Gente, então até a semana que vem. Eu espero que vocês tenham curtido muito e querem saber de uma coisa? Vivam essa semana com muita intensidade, sejam muito felizes. Vai! Mão de obra agora, né? Vamos trabalhar, vamos para a cabine agora.